Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 21 de maio, estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor, cujo evangelho é de Mateus 28, 16 a 20. O encerramento, portanto, desse evangelho de São Mateus. Pegarei aqui alguns fragmentos deste santo evangelho, onde diz: os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando, portanto, a observar tudo o que vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, com esta solenidade, caros irmãos e irmãs, nós estamos contemplando o Cristo glorioso, que também volta para junto do Pai e leva não somente a sua humanidade, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, mas leva também a nossa humanidade consigo. É exatamente inspirado nesse ide missionário de Jesus aos apóstolos, e através deles a toda a nossa igreja, é que hoje a igreja celebra também esse Dia Mundial das Comunicações Sociais. Também hoje estamos iniciando esta semana chamada da Unidade dos Cristãos. Recordamos essa semana de oração pela unidade dos cristãos. E aí nós temos, portanto, essa imagem muito cara, muito bonita também, que é a vinda do Espírito Santo, que nós iremos almejar para a festa de Pentecostes domingo que vem, é que de fato nós iremos invocar essa unidade, vivendo essa expectativa, para que todos então sejam um. Então o mistério da Ascensão, de hoje a solenidade, quer constituir assim uma realidade profundamente unida com o dia da própria Páscoa. Não é uma separação entre a Páscoa e a Ascensão do Senhor. Tudo é visto num só evento, num só dia. Então, assim, hoje nós estamos contemplando o Cristo que está à direita de Deus Pai, e com a mesma autoridade do Pai, é que também proclamamos esse mesmo Cristo como cabeça da Igreja. Ele é o Senhor de toda a criação, o princípio e o fim da história humana, e é também o juiz dos vivos e dos mortos, como nós, portanto, podemos sublinhar, destacar, na segunda leitura de hoje, nessa carta de São Paulo aos Efésios, onde diz que ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência e soberania. Então ele é a cabeça da igreja, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Aí está, portanto, o modo com o qual o próprio Cristo também se despede dos seus apóstolos, fazendo, portanto, aí a promessa da vinda do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo, aí na primeira leitura, né? Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. É a primeira leitura de hoje, primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Então Jesus foi elevado à vista deles. Nós temos aí uma imagem também bonita no Santo Evangelho, né? Que é exatamente essa imagem de Jesus que ascende. Toda autoridade e poder me foi dado. Há uma nuvem que o encobriu, de forma que os seus olhos também não podiam mais vê-lo. Então, aí temos a imagem da elevação, que se refere a uma tomada de posse da própria realeza de Jesus. Aí está a beleza também deste Santo Evangelho. Temos um sinal aí que nós chamamos da teofania, ou seja, o Senhor envolvido na nuvem evoca o mesmo mistério expresso pelo simbolismo do sentar-se à direita de Deus. Como nós falamos, ele está sentado à direita do Pai e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Então, aqui está, portanto, aquilo que nós confessamos pela nossa própria fé. O céu, portanto, é uma vida humana totalmente imersa, mergulhada em Deus. Então, em Cristo,
que subiu propriamente ao céu, nós estamos unidos a Ele e Ele unido a cada um de nós. Então nós entramos também de posse na participação dessa vida divina, ou seja, Jesus quer nos garantir hoje um lugar nesta mesma vida divina. Portanto, é esse mistério que celebramos hoje, que nos convida a uma profunda comunhão com Cristo, morto, ressuscitado, invisível, mas que realmente ele ainda continua presente na vida de cada um de nós e também da própria igreja. Então, podemos dizer que a ascensão de Jesus ao céu é a proclamação gloriosa da ressurreição, é a superação de Cristo da prisão e dos limites humanos. Então, com a Páscoa, Cristo rompe com as forças prisioneiras do terreno, em que a própria humanidade estava aprisionada, e voltando para junto do Pai, Cristo leva consigo todas as criaturas. Então, ele que é o primogênito, de todas as criaturas, Jesus é a cabeça e guia que abre a estrada para conduzir toda a humanidade até Deus. Aquela imagem que nós vimos dos discípulos de Emaús no terceiro domingo da Páscoa, a estrada, o caminho apontado por Jesus. Ele se serve desse itinerário para abrir os olhos, para que eles pudessem entender Jesus como sendo verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que esteve morto, mas agora está vivo, e presente caminhando conosco nesse itinerário apostólico e missionário. E a criatura humana, então, ela se abre ao absoluto e encontra a resposta no próprio Deus, com esse mistério que nós celebramos hoje. Então somos hoje introduzidos na morada de Deus, na vida de Deus mesmo. É a realização de sua promessa: eu vou preparar um lugar para vós, para que vós estejais onde eu estou. Onde eu estarei, estareis vós também. Então são as moradas celestes que Jesus nos promete e prepara para todos nós. Este é o mistério da ascensão que nós estamos celebrando. Ele é assim nossa cabeça e princípio. Ele subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade, a fim de nos tornarmos todos participantes da sua divindade, como nos diz o prefácio da solenidade da Ascensão do Senhor neste domingo. Ao mesmo tempo que o Senhor nos dá um verbo no imperativo, que é esse ide, dando-nos, portanto, e apontando a missão, o nosso discipulado, ele também nos dá uma garantia, que nos consola. Se a missão é árdua de um lado, a garantia da sua presença conosco vai exatamente nos acalentar. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Significando, portanto, que é uma obra do próprio Deus. E que também não estamos abandonados ao léu desse itinerário missionário, que temos que realizar por mandato do próprio Cristo. Não cruzemos os braços. Somos chamados a ter um papel protagonista na igreja e na sociedade, anunciando esse sentido maior da vida em relação ao próprio Cristo, que nos confere, nos garante, portanto, uma vida melhor. Fazei discípulos, batizai, ide a todos, anunciai o Evangelho, eis a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.